Olá, muito bom dia pra você, Jogo Aberto Pará na área. Hoje é dia de quê? Hoje sim, né? Eu falei errado ontem, né? Pois é. Mas hoje é dia de Clube do Remo, hoje é dia de Mangueirão lotado, hoje é dia do Leão voltar para o G4. Claro que a gente também vai falar de Paysandu, afinal de contas, domingo o Papão joga contra o Atlético Paranaense, o time do Pacto. Acho que pacto é esse, rapaz. Rapaz, isso deu uma história e a gente vai abordar aqui no nosso programa. Seja bem-vindo à nossa resenha, manda a tua mensagem pra gente, até porque hoje tem sorteio de um par de ingressos. Torcedor azulino, manda o teu recado pra cá e você vai concorrer a um par de ingressos aqui no Jogo Aberto Pará. E o Bicolor também pode mandar o recado dizendo quanto é que vai ser o jogo lá na Arena da Baixada. E agora eu vou chamar ela, Liane Coelho, que tá abraçada, que tá meio preocupada hoje, Liane. Bom dia. Bom dia, Danilo. Hoje sim, sexta-feira, dia de Jogo do Remo. Um ótimo dia a todos. Aliás, falando em remo, eu trouxe minha mochila sem querer e aí eu vou colocar aqui melhor do lado. guardar. Porque falando em remo, pode ser perigoso que ela crie asas e comece a voar, mas eu vou deixar pra você apresentar o nosso convidado hoje. Rapaz, o convidado tem uma relação direta com mochilas. Landu! Como é que tá, meu amigo? Prazer te receber. Tá guardadinho aqui, Landu. Graças a Deus tá guardado, né? Que eu já fiquei olhando ali, né? Prazer é meu, né? Tá participando aí do Jogo Aberto Pará, né? Audiência total hoje aí, né? Falar de remo, falar do Instituto aí, Landu aí, para as crianças do bairro da Aclimação. Sim. E tamo junto aí, galera. Vitória do Leão hoje. Vamos lá, Fenômeno Azul? É isso, hoje é dia do Fenômeno Azul lotar o Mangueirão e ajudar o Leão aí a conseguir mais uma vitória, até porque os azulinos hoje vão precisar de um gás a mais, porque na questão do gás normal, o Leão hoje vai meio baqueado. O Remo volta a campo com menos de 72 horas de diferença para a partida que fez contra o Goiás. E quem falou sobre isso foi o lateral esquerdo, Alan Rodrigues. Muy poco tiempo de recuperación, pero estamos preparados para eso, somos profesionales, entrenamos y nos preparamos para eso. Yo creo que el equipo está preparado para soportar estas situaciones y también tenemos compañeros que están frescos, que sabemos que el que entra tiene la plena confianza para hacer bien las cosas y para ayudar al equipo. É isso, concordo. Entendeu alguma coisa aí, Landu, que ele falou? Pois é, falou pouca coisa, né? Castelhano, né? E tal. Não deu pra entender um pouquinho a coisa, mas é aquela coisa, né? O Remo, 72 horas no jogo difícil contra o Goiás, líder, lotado, pressão. Eu vi até o português, eu gostei da atitude do treinador do Remo, né? Porque muitas das vezes ele ficava ali parado, mas eu vi até ele meio articulando, fazendo jogada ali com o Pavani, que para mim foi um dos melhores jogos do Pavani. Eu vi até ele discutindo com o torcedor do próprio Goiás, que eu achei agitado ali, porque uma decisão, sempre eu falo, o treinador não pode ficar só na beira do campo, só particular, não, ele tem que estar ali brigando mesmo para o time ir para cima, e eu gostei da atitude do treinador do português. O português que fez algumas alterações, inclusive o Pavani foi uma delas, né, Liane? E assim, o Remo, como a gente falou, tem essa questão dessas 72 horas, muito pouco. Como é que tu imaginas esse Remo para hoje à noite? Um Remo que talvez tente resolver a parada enquanto tem um pouquinho de gás e depois talvez dê uma segurada no jogo, ou não? É um jogo que, bora ver o que acontece nessa parte física com a bola rolando. Pois é, tu falaste essa questão do pouco tempo que o Remo teve em contrapartida durante a semana agora, na coletiva de jogadores da Ferroviária, um dos pontos colocados como positivo para o adversário foi justamente a questão do tempo. O jogador fala que o time teve tempo para se reabilitar, para se reorganizar, até porque o último jogo foi no sábado, né? Então o Remo, além do curto espaço de tempo entre um jogo e outro, ainda teve a questão da logística. O ponto é, Danilo, apesar desse desgaste físico, cansaço e tudo mais, pega uma Ferroviária machucada, uma Ferroviária ferida. Uma sequência braba sem vencer, né? 6 jogos sem vencer. Então, apesar desse contexto aí de cansaço, eu ainda assim vejo o Remo estrategicamente montado. Aliás, para mim essa foi a palavra relacionada ao português da última partida. Estratégia. Então, o Remo estrategicamente montado para ter um domínio da partida, porque é uma Ferroviária bem conturbada, viu? E o Remo, obviamente, tem a seu favor a questão do mando de casa. Vamos colocar na tela aí os números azulinos para a gente entender por que é importante o Remo jogar em Belém do Pará, jogar ao lado do seu torcedor e que nessa Série B vem sendo fundamental. Olha aí. O Remo é o terceiro melhor mandante da competição. Tem apenas uma derrota, que foi o clássico Repá, né, que o Remo era o mandante ali. São 21 pontos conquistados dos 30 do Remo foram aí jogando aqui em Belém. E a melhor média de torcida em
toda a Série B é do Clube do Remo, com 21.124 torcedores por partida. Hoje eu imagino ali pelo menos uns 30 mil. E Landu, você que já esteve lá dentro, lá no gramado, me fala como é, cara, essa sensação de estar ali, ter a torcida gritando teu nome, isso influenciar também no rendimento do jogador. Com certeza, né? Porque eu acho que o trabalho já começa na semana, né? Então, infelizmente, só teve praticamente 72 horas ou até menos, né? O jogador chegar, treinar, pensar, botar na cabeça o que aconteceu no jogo. E no avião não dorme, né? Exatamente, nem na casa, na verdade, né? Que chega cansado ali, tem a questão física, mental, né, do jogo, né? Mais que 4, 5 gols perdidos, pressão do torcedor, né? Aquele pensamento, né? Porque eu penso assim, o jogador que joga no time de torcida, ele tem que saber de uma coisa, ele tem que saber que ele existe a pressão e a pós-pressão. A pós-pressão é quando um jogo desse que teve 4 chances de gol perdida e depois de 72 horas, mais um jogo, mais estreia aí, né? E o Remo tá devendo aqui dentro porque tá empatando muito, o torcedor tá na bronca. Eu ando aí para periferia de Belém, Cremação, Guamá, onde eu vou, eu ando de todos os bairros, o torcedor me para na rua e pergunta por que o Remo está empatando. O Remo tem um elenco bom para subir Série A, o Remo tem um elenco para ser campeão brasileiro, eu acredito no Remo, eu acredito no trabalho da diretoria do Remo, que está fazendo um trabalho bom. Agora o jogador tem que se vestir de homem e honrar essa torcida, que a torcida vai estar lá hoje. Não importa se é 9h35, se não importa se é 10 horas, o Fenômeno Azul ele invade o Mangueirão e quer vitória. E hoje é 7 horas, né? Antes era muito tarde, hoje já é um pouquinho mais cedo, em que o Clube do Remo vai pegar esse jogo aí contra a Ferroviária. E o Remo tá sabendo usar bastante, né, Eliane? Esse efeito casa, esse efeito Mangueirão aí para seguir bem na Série B. Tanto que quando o Antônio Oliveira assume o Clube do Remo, uma das pressões é justamente essa, por conta da boa sequência que até então o time vinha tendo no campeonato, jogando dentro de casa. E mesmo com todos esses pontos aí, os gols que o próprio Landu comentou agora, a quantidade de gols perdidos, o Remo vem de um empate contra um adversário da parte de cima da tabela. Então eu também imagino hoje o Mangueirão lotado. Agora, Landu, tu falaste aí da questão desses gols perdidos lá em Goiás. No outro dia no programa aqui, rapaz, a gente estava chateado com essa situação. Porque, cara, 4 gols perdidos, um jogo contra o líder do campeonato, uma grande oportunidade. Pô, tu que já estiveste lá dentro, tu sabes que não dá para perder. O atacante, principalmente, exatamente, é muito cobrado. Eu estava até no programa aí, né? Eu até botei lá um lance lá de Itubiara e Goiás, né? Um gol do título que eu fiz, né? Que o Davó. É o mesmo lance, mas até mais difícil, que eu entrei de carrinho, ali era o carrinhão mesmo, fazia o gol, era 2-0 pro Remo. E eu fiquei mais chateado e mais triste porque o Remo tá ganhando, o Remo teve 4, 5 chances de ampliar para 2-0, ganhando de 1-0. Não estava empatado o jogo, tá entendendo? Mas assim, a pressão é grande, o jogador ele tem que treinar, tem que se dedicar. Quando eu entrava em campo, eu não era um cara exatamente artilheiro, sempre eu fiz os artilheiros. Entendeu? Com todo o respeito ao nosso artilheiro Pedro Rossi, uma admiração muito grande, entendeu? É o artilheiro do time, é o craque, mas aquela bola, meu filho, rola pro lado, tira a responsabilidade, é 2-0 pro Remo, era 33 pontos, 32 no caso, né? Tá com 30, e agora ia para 35, mas infelizmente o futebol é assim, mas serve de lição. O Remo tem um ataque poderoso. Eu estava vendo a Ferroviária, é o time que também está muito tempo sem ganhar, né? É o time que tem mais expulsão do campeonato. Eu espero que sejam uns 3 expulsos hoje, para facilitar para o Remo com tudo mesmo, meter 5, 6, porque o Remo precisa fazer saldo também e ter vitória. Exatamente. E sobre essa questão da Ferroviária, a Ferroviária ainda vem baqueada aqui. Tem 6 jogadores fora, 3 jogadores que estão suspensos e outros 3 contundidos, Giane. E a Ferroviária vem com problema no seu setor ofensivo. O Carlão, atacante, que é o artilheiro do time, ainda tem o Albano, que é o articulador do time. Então, hoje a Ferroviária está lá embaixo, 6 jogos sem vencer. Não pode dar uma daquela de coveiro, né? Que a gente no futebol paraense de vez em quando gosta dessa parada. E vou te falar que o problema não é só ofensivo, não. Conversei com alguns colegas setoristas da Ferroviária, problema defensivo também. Por quê? Você falou sobre os 6 jogos sem vencer, mas dos últimos 5 jogos que a Ferroviária conseguiu balançar a rede, 3 saiu na frente, mas acabou cedendo o empate ou derrota. E eu até perguntei para ele, essa dificuldade em segurar o placar tem a ver com o aspecto físico do time ou algo do tipo? Ele disse que não, mas sim com o aspecto técnico. Ou seja, quando o técnico do time precisa fazer modificações, tirar jogador do banco, a Ferroviária não consegue manter a boa sequência. Tanto que vieram novas contratações, mas que vão estrear só no próximo jogo, contra o Amazonas. Ou seja, além do aspecto ofensivo, de não ter os principais jogadores, ainda
ainda tem a sequência complicada de segurar placar, falando do cenário defensivo. Então se o problema é que não consegue manter o nível quando faz as alterações, quem vai começar no jogo é quem vem do banco e que está baixando o nível do time. Então, isso é bom para o Clube do Remo. E só um detalhe, quem começa essa sequência ruim da Ferroviária é justamente o Paysandu, numa virada que o Papão consegue dentro do estádio da Curuzu. E ó, já que a gente falou do Paysandu aqui, vamos seguir falando do Lobo, até porque domingo o Paysandu joga contra o Atlético Paranaense, jogo que acontece lá na Arena da Baixada. E ano passado, o Atlético estava vivendo uma situação complicada na Série A, né? O Atlético ele é rebaixado. E é criada uma história de, foi feito um pacto que o Atlético não vai cair, não sei o que mais. O problema é que depois que inventaram esse papo de pacto, Landu, o Atlético começou a se enrolar sozinho. O pacto é perigoso. Tu acha perigoso? É muito perigoso. É tão perigoso, Landu, que sabe o que aconteceu? O Atlético Paranaense contratou não, né? Chamou um padre. Benzeu lá e tudo. Para ir lá benzer, para ir lá tentar tirar qualquer energia ruim, qualquer energia pesada. Vamos colocar no ar aí essa situação. Esse foi o vídeo, Danilo, inclusive publicado no ano passado, né? Fala sobre almas e tudo mais. Teve toda uma polêmica envolvida dos torcedores e também quem não era torcedor. E aí, coincidentemente ou não, nesta temporada o Atlético vem fazendo foi rebaixado de cara, né? Exato. E aí o presidente, até então não foi ideia dele não de levar o padre, mas aí a galera ali do conselho ficou naquela de via das dúvidas. Vai que. E aí ele levou o padre para fazer ali uma benzedeira geral, enquanto o time estava fora para jogar contra o São Paulo, já pensando no Paysandu. O ponto é, se funcionar, traz pra cá também. Eu lembro que teve um tempo que lá no Remo mandaram a Beth cheirosinha pra dar uma tirada de coisa lá no bairro. Tu acredita nisso, Lando, essas coisas? Eu acredito, né? Mas tu sabe que pro mal, né, tudo existe, né? E teve momentos que o Remo tá bem, a bola não entrava mesmo, o cara cabeceava dentro do gol, praticamente sem goleiro, e a bola não entrava. Era incrível. Mas, graças a Deus, acho que aquele feitiço lá no Baenão já foi arrancado, já... Teve um tempo que fizeram um buraco lá no meio do campo do Remo lá e tiraram alguma coisa lá de dentro. Se cagou, o negócio evoluiu. Era no Mangueirão, era na Curuzu, até lá no Bainão, no caso, né? Importante que o Remo deu a volta por cima. E como eu tô falando, né? O Remo tem tudo para subir. Tá num momento bom, excelente. Agora é focar. Segundo turno, 10 vitórias aqui em Belém, ou 9, não sei se confronto de vitória, lutando com um arquirrival, né? Todo respeito. Mas 10 vitórias, 30 pontos. Mais 3, 33, 63 pontos. Subiu, caixão em vela e o torcedor Fenômeno Azul. O Brasil todo vai conhecer o Fenômeno Azul. O Brasil todo. É aquela famosa história, eu não acredito, mas eu também não desacredito. Vai arriscar. Né? Eu não acredito, mas eu também não desacredito. Então vai que, na dúvida, deixa pra lá. E ó, pelo menos... Até agora ainda não fez efeito, tá? Isso porque o Atlético Paranaense foi fazer o jogo de ida da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi ontem. E levou um 2-1 aí já na saída. A gente vai colocar aí os lances. O detalhe é o seguinte, Liane, o técnico do Atlético Paranaense, um conhecido nosso que inclusive jogou com o Landu, o Odair Helman, né? Odair, ele fera, que é o treinador 2005. lá, jogaram essa partida contra o São Paulo. Então é um Atlético que deu uma tirada de pé para jogar contra o Paysandu, priorizando aí a Série B, e ao mesmo tempo conseguiu levar na bagagem um resultado bonzinho até, né? O ponto é que, agora falando de Série B, o ponto é, o Atlético Paranaense hoje, Danilo, ele é o terceiro melhor ataque da competição, mas em paralelo a isso é a terceira pior defesa. Então isso explica um time que foi caindo completamente na tabela, já está aí uma sequência de jogos sem vencer, 4 jogos, se não me falha a memória, entre derrotas e empate. Então, de fato, por isso toda essa movimentação sobrenatural aí para ver se o Atlético consegue resultado. Atlético Paranaense que, como eu falei, recebe o Paysandu. Daqui a pouco a gente vai seguir nessa resenha, nesse bate-papo. Vamos colocar, galera? Vamos botar mensagem no ar aí para a gente poder falar com o nosso amigo torcedor sobre o que vai ser o jogo do Paysandu, sobre o jogo do Leão. Como eu falei, tem sorteio de um par de ingressos do jogo do Clube do Remo de hoje para mandar aqui. Vamos lá! Pinheiro Lobo, Paysandu da Terra Firme. Bom dia, Danilo e Eliane. Manda um abraço para a esposa Cláudia, que nós assistimos o seu programa todos os dias. Pena que ela torce, aí ela é torcedora do Remo. E o Pinheiro Lobo, aí, essa história de casal dividido é comum, né? E eu não recomendo, inclusive. Não acho de bom tom. É complicado. A encarnação em casa, hein, Landu? Com a patroa remista também.
cachorro, todo mundo papagaio, não tem confusão não. Ó, bom dia, sou telespectadora do programa e queria muito ganhar o par de ingressos para levar o meu pai ao estádio hoje, porque foi ele que me ensinou a torcer pro Clube do Remo. Rapaz, é uma mensagem boa para concorrer aí, viu? Até porque semana que vem a gente tem aí o Dia dos Pais, né? Então já é um adiantamento, vamos dizer assim, da comemoração do Dia dos Pais. Bom dia, me chamo André Brito, moro no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Quero ganhar o ingresso pro jogo do Leão. Tá concorrendo, André. Boa sorte. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Estamos ligados no programa. Mais tarde, Mangueirão. É o Charles Roberto lá do Estélio Maroja. Começou cedo. Olha a tropa aí, meu amigo. Sexta-feira, até meio-dia. Né? Até meio-dia, quem já fez. Quem não fez, não faz mais. Então, tá rezando. É isso. Fala, Danilo, Eliane, tudo bem? Quero muito ganhar os ingressos de hoje, porque esse ano ainda não fui no estádio. Eu quero apoiar o Leão. É o Patrício César lá do Coqueiro. Valeu, Patrício. Boa sorte aí também. Vamos seguir com mais mensagem? Bom dia, Danilo e Eliane, parabéns pelo programa. É o Marco Rezende, ele é torcedor do Papão, ele mora na Cidade Nova 5. E ele fala que domingo ele espera um grande jogo do Papão e com vitória. Mais uma pra gente seguir nossa resenha, vamos lá. Bom dia, sou torcedor do Remo, me chamo Diego e quero concorrer ao par de ingressos. Valeu, Diego, boa sorte pra você e pra todo mundo que mandou o recado, porque a gente vai seguir aqui no nosso bate-papo, vai seguir na nossa resenha aqui no Jogo Aberto, ainda falando do Paysandu. Quem falou com a gente foi o Ronaldo Henrique, volante bicolor, que disputa a posição ali com o Vilela, que retorna para essa partida diante do Atlético Paranaense. E sabe sobre o que ele fala? A questão do piso, sempre esse é o assunto. Jogou contra o Atlético Paranaense, tem a questão do tapetinho. Vamos ouvir. Sabemos que vai ser um jogo muito complicado, né? Um jogo difícil, onde, como você falou aí, né? Dentro da casa deles é uma equipe muito forte, se tratar de um campo muito diferente, mais rápido. Mas eu creio que a nossa equipe vem se preparando muito bem para a gente estar disposto, né? E preparado para conseguir esse resultado positivo no próximo jogo. Vamos falar com quem entende, com quem esteve lá dentro sobre isso. Landu, na tua época ainda não tinha esse negócio de jogar graças a Deus, cara, graças a Deus, porque eu era um cara velocista, jogada de futura. Jogada de futura é bola lançada, né? E realmente esses campos sintéticos prejudicam muito a lesão de joelho, tornozelo. Jogador velocista, né? Que procura fazer jogadas rápidas. Eu acho que tem que pensar numa forma, né? Porque o jogador não tem lesão à toa, às vezes, né? A gente vê cada lesão, depois do que veio o campo sintético, começou muita lesão de menisco, tornozelo, várias tendões, né? Que machucou. Teve até uma polêmica do Dudu, né? Sim. Com a presidenta lá do Palmeiras, e é complicado, né? Mas o Paysandu aí fez um bom jogo lá contra o Curitiba, né? Sim. Se ele for nesse pensamento contra o Atlético Paranaense, tem chance de fazer um grande jogo. E quem sabe o segundo turno está começou ontem, né? A vitória do Curitiba, e tá aberto para todo mundo. É isso. Liane, eu ainda não vi um ex-jogador ou jogador falando, não, tudo bem jogar no sintético. E aí eu pergunto, como é que fica? Porque, assim, se os personagens principais do negócio, se os caras que chegam e são os responsáveis pelo espetáculo, dizem que não dá pra jogar, é tipo eu chegar com um cantor, olha, o cantor falar, esse microfone não tá bacana, te vira o microfone, é esse, Liane. Até porque, além de tudo isso que o Landu falou, individualmente falando, questão de lesão, ainda tem o contexto da forma tática que o time vai adotar. Porque você não consegue fazer esse jogo corrido, essa trocação de pé em pé. Normalmente, em esses tipos de jogos, por conta desse gramado, tem aqueles cruzamentos mais longos, aqueles lançamentos, bolas aéreas, algumas estratégias que são adotadas. E aí, inclusive, a gente aí o jogo fica feio, né? A bola fica mais rápida também, né? Campo sintético. É estratégia, né? Justamente por essa dificuldade, cabeceio e por aí vai. Inclusive, o Ronaldo Henrique, se a gente pegar o último jogo que ele atuou, ele foi um dos responsáveis pelas bolas mais longas. Sim. Eu não sei se foi o treinador que pediu a ele ou se foi uma característica dele, mas era ele que estava responsável por isso. Por conta disso, Danilo, eu não descartaria tê-lo no time titular no jogo contra o Atlético Paranaense, somando essa característica dele da última partida e mais esse contexto de jogo. Agora tem outro Mas ponto... eu tenho um contraponto para colocar para ti aqui, porque isso tu tá pensando no Ronaldo Henrique ajudando com a bola no pé. Mas o Ronaldo Henrique, no meu modo de ver, ele é um cara assim que ele é lento para se recuperar quando ele tá no setor defensivo.
Então, ele sem a bola, esse gramado sintético você vai precisar de jogadores com mais explosão. E eu já não vejo isso nele. Mas tu lembras que ontem nós falamos sobre um Paysandu com 3 zagueiros? Sim. Pois é. É um Paysandu, na minha cabeça, com os 3 zagueiros, que dá esse suporte defensivo, deixando o Ronaldo justamente para esses cruzamentos mais longos, sem essa necessidade com menos responsabilidade. Explosão física dele de voltar. Que tu não deixou eu terminar a escalação do time aqui. Desculpa, entendeu? siga, perdão. Agora eu acabei. Pois é, então assim, a gente está jogando algumas situações, né, para ver o Claudinei, o que ele pode fazer, né, porque é um contexto diferente. Não dá para imaginar que seja a mesma estratégia, a mesma escalação, por conta dessa questão do gramado que a gente já falou, que é um cenário, né, que não é dos mais fáceis. E outra coisa, um ponto que eu até trouxe aqui, o Atlético Paranaense é um time com investimento, com estrutura, que estava numa Série A, que na verdade, assim, o lugar do Atlético ele é na Série A, não é um time que joga a Série B. Então é um time que eu acho que é o seguinte, Landu, aproveita a fase ruim, pisa na cabeça e corta. É verdade, eu tive até a oportunidade de ter, assim, treinado, não tive a oportunidade de ter jogado com o Allan Kardec, né, no Vasco 2008, né, fez até o gol contra o Remo, infelizmente, na primeira partida lá no Atlético Paranaense. É um jogador, como você falou, o Atlético Paranaense é um time que foi montado para subir pelo investimento, né? Mas é um time que está devendo e a torcida lá cobra, realmente, você vê que já botaram o padre lá para benzer tudo, torcedor, e o torcedor está na bronca lá também. Mas, enfim, o Paysandu vai tentar fazer o papel dele lá. E falar em Allan Kardec, o Remo também teve um tempo que sondou Allan Kardec, chegou a né? Chegou a negociar E é um bom jogador, cara. É um jogador perigoso, jogador de área ali. É tipo um centroavante ali do Goiás, que felizmente uma bola só, já tinha perdido 5 gols, o cara vai lá e fez o gol de empate, para mim foi uma derrota. O Landu falou essa questão do momento do Atlético Paranaense. Teve uma situação do Atlético que ele estava jogando, vencendo Volta Redonda por 2-0, levou uma virada. 3-2. Teve pressão da torcida no avião, voltando para Curitiba. Tipo de torcida, né, cara? E aí, Landu, eu ia jogar para ti essa daqui também. Pô, tu viveste um momento do Remo que é o título de 2005, mas também tu já viveste momentos de crises sérias. Como é que o jogador consegue isolar? Porque a gente fala muito isso aqui. A gente pensa no jogador no gramado, mas tu vai lá na feira. Vivi isso em 2006, né? No momento do Remo, primeiro turno, né? Que te fizemos, acho, muito poucos pontos, né? No primeiro turno. E a vinda do finado Giba, né? Que transformou o segundo turno, né? Que te pegou um Atlético Mineiro, Mangueirão. Grandes jogos, fui o craque do jogo fazendo gol e tal, tudo. E assim, o torcedor, o jogador tem que botar na cabeça que ele é time de torcida, é time de cobrança, entendeu? É diferente do jogador jogar num time que não tem pressão, tem que botar isso na mente e a pressão é grande, a pressão no avião, a pressão é na feira, é na rua, onde o Landu anda, na Feira do Guamá, na Feira da Cremação, na Terra Firme, todos os bairros é pressão do torcedor. Porque o torcedor, ele move de emoção, não tem jeito. E tu nem joga mais, mas tu ainda ouve. Muitas das vezes ele deixa de tomar aquela situação que ele quer tomar a cervejinha dele ou alguma coisa parecida para comprar o ingresso ali para ver o clube que ele ama, cara. Sabe um negócio que eu estava pensando aqui agora? O Remo está fazendo essa boa campanha, o Paysandu está numa campanha ali de recuperação. O único paraense que eu lembrei agora foi o Rossi, no time do Paysandu. No time do Remo, nem dessa galera que tem entrado aí também. Entrou o PH um dia desses contra o Novo Horizontino, né? Mas paraense, só o Rossi no Paysandu tem entrado. Atuando só o Rossi. O PH acho que atuou um jogo, né, no Remo. Um segundo turno. Aí no Remo você teve também o Cadu, que foi pro Botafogo, estava jogando ali também. A questão é da pressão também, né, do Cadu, né? Pressão, acho que teve algum termo de pressão ali, né? Porque mas é um bom jogador, deixar claro, né? Senão o Botafogo não faz essa proposta, mas é complicado. O jogador da base, ele tem que estar preparado quando ele for vestir a camisa do Remo, Paysandu, um time de massa e torcida, ele tem que estar preparado para entrar bastante concentrado, porque se ele errar um passe, o torcedor pega no pé. Estádio cai. Eu digo, depois de tantos reparos que eu disputei, experiência, às vezes eu tirei, porque é diferente, o clássico não tem jeito. O clássico ele é vivido desde quando tu entra no ônibus, que tu vê o torcedor gritando e ali no Mangueirão, tu já sente adrenalina. É isso. O Landu começou a falar um pouco aqui de algumas histórias dele. Vamos colocar aí, aproveitar, né, que a gente separou umas imagens bacanas do Landu, da carreira dele, passagem dele pro Clube do Remo. Olha, isso daí já é no ano de 2006. Esse jogo que ele falou aí, diante do Atlético Mineiro, o Remo vence por 2-1. Esse é gol do Zé Soares. Zé Soares aí.
Se o Pedro Rocha tivesse dado esse toque pro lado aí, Landu. Rapaz, olha, a última Série B 2006 também, né? Conseguimos vencer o rival 3-1, sofri 2 pênaltis, 2 gols do Alex Oliveira. Então tem um momento bom, né? Graças a Deus no repasse, sempre eu buscava fazer um jogo diferente. Que clássico, o jogador tem que botar na cabeça. Clássico tem que ser diferente. Não adianta jogar feijão com arroz. Então é isso que o torcedor gosta. Landu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O pessoal falava muito, o Landu, ele adianta a bola, quando chega na área ele se joga. Quantas vezes tu te jogaste e quantas vezes foi pênalti? Ali eu sempre jogador, olha aí, esse é o lance do pênalti aí, não tem como, se jogar aí, ó, esse lance que eu falei. Teve lance também que eu salvei o Remo aos 47 do segundo tempo, Série C. Eu tenho orgulho de dizer que... Aquele do Tocantinópolis. Eu tenho orgulho de dizer que a minha história no Remo foi criada no Fenômeno Azul 2005, no ano do centenário. Tá, mas vamos lá. Lançamento, Douglas Richard raspa, o Landu entra de cara com o goleiro. Pênalti marcado. Osni pega a bola e bate. Pois ainda bem que, graças a Deus, ele jogou. Pegou, muita gente... eu virei até de costas, mas se tu perder, cara, eu não entro nem em casa. Mas aí eu te pergunto, foi pênalti ou foi aquela mergulhada? Foi pênalti. O goleiro, assim, né? A bola tava mais pro goleiro. Aí o goleiro deu o treco, eu digo, eu vou chegar. Marcado. Se marcou, aí eu fiz a minha parte, né? Aí comigo, né? Olha, a vontade de vencer era tão grande que teve um jogador Série B que ficou caído no chão dentro do Bainão lotado, e eu vi a torcida pressionando tempo, porque não tinha vidro, não. Eu puxei o cara, vamos lá, vamos pro jogo, cara. E o cara queria estar dormindo no campo. O torcedor, pra te ver, que o torcedor ele exige, cara. Até o que está escrito ali embaixo. Landu representava o espírito azulino no gramado. Era basicamente isso. Landu, vamos falar um pouco da tua vida hoje. Hoje tu tá comandando uma escolinha lá no bairro da Cremação, cara. Fala um pouco aí, que eu tenho certeza que a molecada tá ligada vendo a gente aqui. Então, é um projeto aí já, um projeto Instituto Landu, né? Que visa tirar as crianças e adolescentes do mundo da criminalidade, né? Trabalhando e formando essas crianças para ter um caráter pessoal, uma pessoa de bem, entendeu? E seus valores. Eu até peguei aqui um textozinho aqui, né? Para não esquecer, estamos formatizando um termo cooperativo técnico do Instituto Landu com a Federação Quilombolas. Sim. É uma federação de populações tradicionais da Amazônia, uma instituição de renome, de prestígio do jornalista Edson Andrade. E a federação está fazendo aí várias situações, né? Aqui como vários projetos esportivos, como o Boca Juniors, Escola do Boca Juniors, né, que está aqui no Pará. Então, é um projeto muito, muito lindo, muito bacana, e também já aproveitando, né, para convidar a galera aí para conhecer, né, a sede, né, da Federação do Instituto Landu, né, que é um projeto que vai garear recursos, né, para ajudar os jovens aí das periferias, que é muito complicado. Então é isso aí, galera. Instituto Landu. Obrigado, Landu. Muito bacana a gente poder trazer isso também. Vamos ligar para o torcedor azulino que vai ganhar o par de ingressos para o jogo de hoje à noite? Vamos colocar na tela aí para a gente já fazer a ligação para ele e a gente escolher o ganhador. Lembrando, tá? A gente liga e, ó, celular na mão, você atende, já mostra aí que tá acompanhando. Já, mano? Gostei de ver, já tá mostrando tudo certo. Qual o teu nome e quanto vai ser o jogo hoje, irmão? Patrício César do Coqueiro. Placar vai ser 2-0 pro Remo. Gol do Matheus Javó e o Pedro Rocha. Para compensar. Valeu, Patrício. Muito obrigado, irmão. Grande abraço. A gente vai pegar as informações aí contigo para tu poder pegar teu ingresso, que ele é digital, bonitinho. Só mandar um abraço aqui rápido. Mande. 30 segundos, mandar um abraço aqui pro Johnny Luiz Remista. Mora lá em Santa Catarina, olha só. O cara tá ao vivo. No canal do Clube do Remo Tabu 33, plataforma digital, olha só. O grupo do WhatsApp, Clube do Remo Tabu 33. Pronto. Um abraço aí, meu amigo. Lá em Santa Catarina, o cara é fera. Mandar um outro abraço aqui pro Aguinaldo Seu Boneco, tá dando moral pra gente, acompanhando aqui o nosso programa. Esse daí é muito fera também. Ó, seguinte, coloca rapidola aí na tela a possível escalação do Leão pro jogo de hoje à noite. Olha aí. Marcelo Rangel no gol, Natan Santos na direita, Camutanga, Kaique e Alan Rodrigues. Sávio ainda não deve voltar. Aí você vê o Natan Camargo ali. Pois é, esse é o time que treinou ontem, tá? Natan Camargo no lugar do Caio Vinícius, mas há uma possibilidade do Caio jogar aí também. Tem Pavani e Cantígio, mantendo o formato do jogo passado, Marrone, Davó centralizado e o Pedro Rocha, Liane
É isso, é o melhor que tem para hoje. Sim, talvez a principal dúvida seja aí o Nathan Camargo ou o Caio Vinícius. Lembrando que o Caio Vinícius não fez uma boa partida, ou pelo menos dentro do que é esperado no último jogo. E aí, quem sabe, essa modificação. Vem comigo aqui que tá na hora da gente se despedir. E como eu falei, eu prometi, a gente vai fazer uma espécie de um bolãozinho. Aproveito para me despedir do Landu. Landu, muito obrigado. Agradeço esse espaço aí para poder falar do Instituto, né? O espaço foi curto, o mais importante é falar desse projeto, que é um projeto muito bacana embaixo da cremação, né? Esse instituto aí que vai conseguir angariar muitas crianças, jovens talentos aí do futebol paraense. Placar para hoje. 2-0 pro Clube do Remo. Liane Coelho, sem negócio de vai ser isso ou aquilo. Me respeita. Só um placar. Me respeita. 2-1 pro Remo. Cara, eu vou colocar Remo 3-0. Agenor Santos, eu sei que você não pipoca. Mande o seu placar. Vamos lá, passagem aqui pra galera do Bora Cidade. Sem pipocar, Agenor. Sem pipocar, vou te dizer, 2-0 pro Leão. Pronto, 4 placares diferentes. 2-0 tá ótimo pra mim. Rapidão, do Paysandu, Atlético Paranaense e Paysandu. 1-1. Tuna e MAC, primeiro jogo do mata-mata. 1-0 Tuna. Liane, rápido. Anota, hein? Paysandu 1-0, Tuna 2-0. Tuna 1-1, Paysandu 1-1. É isso. Valeu, Agenor. Missão dada, missão cumprida. Tá com você aí, irmão. Obrigado, Danilo. Obrigado, Liane. Landu, seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação e no Jogo Aberto. E você de casa, presta atenção. Me dá imagens aí, meu diretor. Imagens que começam a circular.